Onde nós estamos, né? A gente está estudando um livro do Antigo Testamento que fala é a última palavra de Deus no Antigo Testamento, antes que exista passem 400 anos aproximadamente de silêncio, até que comece o Novo Testamento, nos evangelhos ali registrados para nós. E o que está acontecendo com o povo aqui? O povo de Deus havia ficado escravo de outros povos, de outro povo, durante 70 anos e tinha retornado à sua terra. Isso era como um presente para os olhos deles. Puxa, as promessas de Deus estão se cumprindo em nossa vida. Então, nós temos ali no livro de Esdras os registros de reconstrução do templo, e isso é importante para nós, que nós vamos estudar hoje. Depois, Neemias reconstruindo os muros da cidade. Há uma dedicação tremenda daquele povo. Eles estão vivendo um momento muito feliz. As promessas de Deus estão chegando em nossa vida. Então tem aquela empolgação, aquela atenção à medida em que eles são exortados. O pastor Ediano, semana passada, encerrou a sua série de mensagens no livro de Ageu e conta um pouquinho daquilo que eles passaram. Só que, para vocês prestarem atenção e para nosso cuidado, o que acontece aqui no livro de Malaquias, parece que o pessoal esqueceu de tudo. E não é muito demorado, tá? Não é muito depois de Ageu, coisa de 70, 100 anos, talvez, nem isso. Pouco tempo depois, o povo de Deus já se esqueceu daquilo que Deus havia falado para eles. E Deus precisa falar tudo de novo, ou melhor, Deus precisa conversar seriamente. Eu acho que as palavras em Malaquias são palavras bem duras, bem sérias. Por quê? O que parece é que o povo está bem indiferente com Deus. E como nós apontamos na primeira mensagem dessa série, a primeira coisa que Deus precisa falar para um coração duro é: eu te amo. Essa estrutura, ou esse tipo de procedimento de Deus, não é exclusivo de Malaquias. Nós não enxergamos só aqui. Vocês lembram dos 10 mandamentos? Estão lembrando aí? Fazendo assim? Os 10 mandamentos. Como começam os 10 mandamentos? Como é que é? Adorar a Deus em primeiro lugar. Tem uma coisinha muito importante antes disso aí. Deixa eu falar. Deus diz ao seu povo, na abertura você pode abrir lá, Êxodo 20, você vai ver. A primeira coisa que Deus diz ao povo é: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Essas são as minhas leis. Aí ele começa. A primeira coisa que Deus faz questão de dizer ao povo é: eu te amo, eu te resgatei, eu te comprei para mim, aqui estão as minhas regras. Nós vamos falar de certa forma, de um momento de amor para com Deus, aqui no estudo desta noite, e você não pode perder isso de pano de fundo. A primeira coisa que Deus falou para o povo é que Ele amava. Eu fiz uma aliança com você, e essa aliança é eterna, é inquebrável. Ainda que você seja relaxado, eu garanto, Deus tem costa larga, né? Como o pessoal às vezes gosta de falar, o camarada tem costa larga, pode jogar nas costas dele que ele aguenta. Deus aguenta. Nós somos desobedientes, nós falhamos no compromisso. Deus não falha. Deus não arreda o pé, Deus é firme e é fiel nos seus compromissos. Agora, o que nós vamos ler aqui é que o que parece que depois que Deus diz que ama o povo, a primeira coisa que Ele quer resolver é como o povo dele se relaciona com Ele. Veja, os 4 primeiros mandamentos. Depois de Deus falar: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei do Egito, da terra da escravidão. Aí Ele começa: não terás nenhum outro Deus diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Lembra do meu nome, não desonre meu nome. Lembra do dia de sábado para você
o santificar. Então são 4 mandamentos que estão Deus está tratando ali ao povo. Preste atenção em como você se relaciona comigo. Se você estudar nossas confissões, você vai perceber lá que o resumo ali é como se Deus estivesse dizendo: eu sou o teu Deus, veja como você deve me adorar, como você deve se relacionar comigo, como você deve me cultuar. E é isso um dos pontos, o primeiro ponto que nós vamos estudar nesta noite. Vamos voltar os nossos olhos aqui para o texto dessa noite. Capítulo 1, o texto é longo, eu vou tentar não ser pesado a vocês, podem ter certeza disso. E que o Senhor nos abençoe na leitura, na meditação da sua palavra. Tenha o seu coração inclinado a Ele, carente dEle, apesar de quem está aqui, que o Senhor abençoe a você. O verso 6, capítulo 1, verso 6, inicia assim: o filho honra seu pai, o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está minha honra? Onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim, ainda perguntam: de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados, doentes, como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos exércitos. Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim, ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Mas vocês profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível. E ainda dizem: que canseira, e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes e os oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los das suas mãos? Pergunta o Senhor. Maldito seja o enganador que tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso, diz o Senhor dos exércitos. Pois eu sou um grande rei e o meu nome é temido entre as nações. E agora agora essa advertência é para vocês, sacerdotes. Se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos exércitos, lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração. Por causa de vocês eu destruirei a sua descendência, esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais oferecidos em sacrifício em suas festas e lançarei vocês fora com os excrementos. Então vocês saberão que fui eu que lhes fiz esta advertência para que a minha aliança com Levi fosse mantida, diz o Senhor dos exércitos. A minha aliança com ele foi uma aliança de vida e de paz, que na verdade lhe dei para que me temesse. Ele me temeu e tremeu diante do meu nome. A verdadeira lei estava em sua boca e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão e desviou muitos do pecado. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam a instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho, e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente.
Vocês quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso eu fiz que fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque vocês não seguem os meus caminhos, mas são parciais quando ensinam a lei. Um texto longo, um texto difícil de se ouvir. Lembrem que às vezes Deus precisa falar palavras duras. Gosto de um pastor que ele diz que palavras duras formam corações moles, corações que são discipuláveis. Eu quero começar aqui com vocês. Semana passada, estava conversando com alguns casais e falando sobre essa questão de afinidade, de cuidados, de adaptações que os nossos relacionamentos precisam. Estava lá falando, eu e a Adele temos algumas diferenças. A gente gosta bastante de muita coisa, mas tem muita coisa que a gente gosta diferente. Filmes. Eu não consigo ver filme romântico. Eu tenho dificuldade, bastante dificuldade de ver filme romântico. E aí, cada um dos casais ia colocando as suas opiniões, as suas características, né? E aí eu cheguei até um momento de falar, mas eu já falei para a Adélia, ela pode colocar o filme lá, eu fico lá do lado dela. Mas ela disse, não quero você de corpo presente. Você tem que estar aqui para interagir, para se envolver, para ver o filme, se encantar comigo, não é esse o desejo? É verdade, mulheres gostam disso, homens também, crianças também. Vai lá ficar com teu filho, fiquei com meu filho 40 minutos, 50 minutos, mas se você não dedicar, se envolver, estava ali, o pastor falando aqui no culto, Benjamin ali, pai, pega o lápis aqui, pinta comigo, ele não quer que eu fique só segurando o lápis, ele quer interação, ele quer dedicação. Nos nossos relacionamentos nós desejamos essas coisas. Deus também deseja isso do seu povo. E eu não tenho como não me lembrar de alguns momentos importantes em minha vida, observando vidas como a de vocês. Alguns aqui vão se lembrar, e eu já falei dela em algumas outras mensagens, outras oportunidades, uma mulher chamada Maria Simões. Ela frequentou nossa igreja há uns anos atrás, e ela já doentinha, várias vezes indo aos hospitais, passando tempos no hospital, e a gente não sabia em quanto tempo ela voltaria, mas o que a gente sabia é que essa mulher ela havia se convertido já idosa, e uma das coisas que ela mais dizia é, por que demorou tanto? Por que demorou tanto? Eu queria tanto aproveitar mais. E eu me lembro da última vez que ela entrou naquela porta, eu era diácono ainda, eu arrumava aqui a igreja, antes de uma reunião de oração, e ela entra. Acho que a Loide e o Roberto traziam ela. Ela entrou aqui naquela igreja, e ela levantou as mãos assim, e ela dizia, obrigado, meu Deus, obrigado porque eu estou aqui de novo. Obrigado. Ela só dizia isso, obrigado porque estou aqui, obrigado porque estou aqui. Essas intensidades, ou essa dedicação a um relacionamento, são sempre desejosos para nós. Talvez você lembrar, quando você se converteu, tomara que ainda exista isso ainda dentro de você, como você ama estar diante do seu Senhor, como você gosta de estar com alguém que você ama, é assim que a gente gosta. Você não vai chamar um amigo teu e você vai passar um sábado à noite, uma virada de noite, batendo papo, comendo uma pizza e tal, e vocês deitam, começam a conversar, e uma das coisas mais frustrantes é você estar falando, estar empolgado falando, e o camarada dorme. É triste isso, você se sente frustrado, eu queria mais, vamos interagir, vamos aproveitar o momento. Aquela mulher estava aproveitando o momento. Eu vou ler aqui para vocês Agostinho. Agostinho foi um dos homens do início da cristandade. E ele tem um livro em que ele rasga o seu coração diante de Deus. Um livro chamado Confissões. Eu já citei ele algumas vezes aqui para vocês. Um dos trechos mais importantes ou mais conhecidos deste livro, ele diz assim: tarde te amei. Beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Mas eis, estava dentro e eu estava fora,
Lá fora eu te procurava e me atirava deforme sobre as formosuras que fizeste. Tu estavas comigo, mas eu não estava contigo. Mantinham-me longe de ti as coisas que, se não estivessem em ti, não seriam. Chamaste, clamaste e quebraste a minha surdez. Faiscaste, resplandeceste, expulsaste a minha cegueira. Exalaste e respirei, a ti aspirei, saboreei e tenho fome e sede, tocaste-me e ardo na tua paz. Mais tarde eu te amei, mas quando ele me tocou, as coisas ganharam sentido, tudo aquilo que eu procurava, e é tudo aquilo em que eu quero me deleitar mais. Nós estamos falando de culto aqui, essa noite. A palavra de Deus a este sacerdotes e ao povo dele aqui, vai se dirigir pela maneira, vai se direcionar a eles, porque o relaxo era muito grande, o desprezo era muito grande, a indiferença era muito grande, de um povo cínico, que chegava no culto a Deus e prestava este culto de uma maneira relaxada, de uma maneira indiferente. E essas coisas são importantes para nós? São. Talvez você esteja nessa mesma situação. Talvez você não tenha a dedicação que aquela mulher que entrou por esse corredor, que este homem da antiguidade, quando eles se olham para Deus, eles entendem que é só e tudo aquilo que eu preciso é Deus e me envolver com Ele, me relacionar com Ele. Talvez tenha se perdido o encanto aí para ti. Então vamos olhar e observar aquilo que a palavra de Deus nos exorta que não caiamos, não tenhamos um coração indiferente. A primeira coisa que está escrito aí na palavra, a partir do versículo 6 é um versículo grande, lembre, Deus disse que aquele povo era povo de propriedade dele. Você é meu povo, eu fiz uma aliança com você. Então ele começa a fazer um paralelo aqui. Olha, o filho honra seu pai, o servo seu senhor. Se eu sou pai, cadê minha honra? Se eu sou senhor, cadê a obediência? Era isso que era esperado, e é isso que é esperado, que um filho honre seu pai, ou que um servo tenha os seus olhos e todo o seu coração dedicados ao seu Deus, ao seu Senhor. O presbítero Dante, algumas semanas atrás, deu uma aula sobre escola dominical, falando sobre serviço, sobre um servo. O coração do servo, ele está, o que o meu mestre, o que o meu Senhor precisa. Deus estava falando, era isso que eu esperava de vocês. Se vocês são meus servos, mas cadê a dedicação, cadê a atenção, cadê o envolvimento de vocês? Será que eu sou importante mesmo para vocês? Será que eu sou pai mesmo? Será que nas suas atitudes você mostra isso para mim? A resposta daquele povo é uma resposta cínica e até de desprezo para com Deus. Deus diz assim, vocês sacerdotes, são vocês que me desprezam o meu nome, e vocês ainda perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? E Deus então vai começar a dar uma série de informações. Olha só como vocês têm feito o meu culto. Verso 7 diz que eles traziam comida impura diante de Deus, diante do altar de Deus. Deus ainda faz alguma inserção dizendo aqui que há cinismo. Vocês ainda perguntam, de que maneira te desonramos? Olha, vocês dizem que a minha mesa é desprezível. Havia no Antigo Testamento a responsabilidade do sacerdote tomar os sacrifícios. Era assim que Deus havia ordenado, que os animais fossem levados diante deles, havia uma separação. A carne, a pele eram tiradas e as entranhas dos animais eram levados para que os sacerdotes oferecessem a Deus ali, queimassem e tal. Só que os animais deveriam ser perfeitos. Deus havia dito isso, que não tinha que ter defeito, cegueira. Às vezes eles ofereciam animais que eram mutilados por leões. Olha só, versículo 8, na hora de trazerem animais cegos para se sacrificar, vocês não veem mal algum. O sacerdote sabia que aquilo ali não era certo. Na hora de trazerem animais aleijados, doentes, o que é isso? Sobra.
eles estavam levando diante de Deus a sobra, aquilo que não prestava, aquilo que não era bom, não havia dedicação nisso, não havia dedicação no seu culto, e vocês não veem mal algum. Deus então chega no versículo final do verso 6, do verso 8, fala assim: vai oferecer então isso aí para os seus governadores. E é sempre um perigo mesmo, né? Às vezes a gente tem mais medo das pessoas, respeita mais as pessoas do que respeita a Deus. Deus a gente não vê, então faz aquilo que dá na cabeça, de como a gente quer. Deus diz assim: vai oferecer isso aí que vocês estão oferecendo para mim, para esses homens. Nem eles vão querer. Mas havia corrupção, havia desprezo por Deus, havia desprezo no coração desses homens. Verso 9, Deus diz assim, é um apelo ao arrependimento. Agora, seus sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que Ele tenha compaixão de nós. Como se o povo clamasse ali, como se Deus falasse: olha, o caminho aberto a vocês é o do arrependimento, mas será que com esse tipo de oferta Deus vai atender o apelo de vocês? Claro que não. Tiago, lá na frente, vai dizer que às vezes a gente pede para gastar, a gente pede mal para gastar com os nossos benefícios. Por isso Deus não tem obrigação, e Deus de fato não responde. Às vezes você fica perguntando: eu oro, Deus não me responde. Claro que Deus pode estar dizendo não, e você não entendeu ainda. Aí tem hora que nem chega. Por quê? Porque você quer gastar com você mesmo, ou você tem outros interesses, ou você faz tudo errado, e Deus é apenas um amuleto para você. Tem um problema aí. O versículo 10 diz: olha só, seria melhor se um de vocês fechasse as portas do templo. Assim, ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos. A indiferença e um culto relaxado, Deus não faz questão de receber. Deus não faz questão de receber um culto que não é dedicado e envolvido a Ele. Você não gosta disso. Se você conversar com alguém que não te dá atenção, você não gosta. O verso 11 é um versículo difícil que os comentaristas ou tradutores têm algumas diferenças nas suas traduções. Veja só, veja se você percebe. Deus está dizendo: do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome. Porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui está tudo no presente. Grande é o meu nome, incenso é queimado diante de mim. E aí, se você pensar no contexto do Antigo Testamento, onde é que deveria ser queimado incenso, onde deveria existir adoração verdadeira? Só em Jerusalém. Então tem uma coisa estranha. Deus está dizendo que nas outras nações existe uma adoração, está acontecendo para Ele. E aí que é a questão da diferença da tradução. Em algumas outras traduções, isso tudo está no futuro. É como se o versículo fosse traduzido dessa forma: pois do Oriente ao Ocidente, grande será o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso será queimado, ofertas puras serão trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome, ou será o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Não podia existir adoração a Deus fora daquele contexto de Israel. Ainda que fosse por judeus, isso não seria coerente com o que Deus havia ensinado ao povo. Então a gente precisa entender, e algumas traduções optam por falar disso no futuro. E quando fala do futuro, fala de nós. Fala daquilo que seria, do que alcançaria as outras nações. É como Deus estivesse dizendo: olha, hoje vocês vocês têm o meu relacionamento íntimo com vocês, mas vocês não me valorizam. Mas vai chegar uma hora em que povos de outras nações, de outros lugares, vão valorizar, me cultuar. Mas isso não acontece com o meu povo hoje. Israel teve que ouvir isso do Senhor.
Ao invés de honrar a Deus, o verso 12 diz, 12 em diante, você vai ver que eles profanavam, falavam, desonravam o nome de Deus. Tratar com indiferença é macular, é manchar. O sacerdote, o povo de Deus devia carregar o nome. Mais uma vez, para você ver a conexão contigo com os 10 mandamentos. Terceiro mandamento, né, diz que Deus diz, olha, toma cuidado com o meu nome. E aqui, quantas vezes Deus tem que dizer, está revelando, olha, vocês me desonram. Vocês profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda, que a sua comida é desprezível, e ainda dizem, que canseira. Riem dela com desprezo, quando vocês trazem animais roubados, aleijados, doentes. No verso 14 vai dizer que o camarada, tendo no rebanho um macho sem defeito, promete sacrificar aquilo a Deus e aparece com animais defeituosos. É mentira. Tudo isso o povo de Deus estava fazendo diante dele. E o que isso é importante para nós? É muito importante que a gente pense a respeito do nosso culto evangélico dos nossos dias. Como é que você enxerga o culto? É um lugar em que você espera ser energizado? Você espera ser animado aí? Como é que você enxerga o culto a Deus? Nós temos, como crentes, como presbiterianos, como reformados, a gente tem algum entendimento de que o culto tem um caminho, o culto tem um sentido. Vocês sabiam disso? Não sei se vocês lembram daqueles que estudaram, mas o culto é para ter um sentido. Veja só a estrutura do nosso culto. Ele fala, tem leitura bíblica, tem música, tem orações. Semana que vem você vai vir aqui, vai ter, se Deus permitir, a Santa Ceia. Tem batismo, às vezes, né, quando há convertidos. De onde a gente tira isso? Primeira coisa, então, que eu quero destacar a vocês é que o culto cristão, ele precisa ser bíblico. Em que sentido? É Deus quem diz como Ele quer ser adorado. E a gente precisa lembrar disso. Mais uma vez, se você não concorda, nos seus relacionamentos você exige isso. Se você não casou ainda, se prepara, que é um treinamento bem intenso. Não à toa existe uma aliança que é firmada num casamento. E a aliança sustenta o amor. Isso aqui a gente vai falar na próxima mensagem. Há um compromisso em que eu digo à minha esposa, eu te amo, eu cuidarei de você, eu estou dedicando minha vida a você, estou me sujeitando a você. Em que ela também diz a mesma coisa, nós estamos entrando num acordo. E o culto a Deus passa por isso. Passa por um laço de união forte, profundo, íntimo. Em alguns momentos a palavra de Deus vai dizer que o culto é uma relação de intimidade entre Cristo e sua igreja. E é isso que você precisa ter na sua mente quando você vem diante de Deus. Primeiro, que é Ele quem diz como Ele deve ser adorado. Por isso nós olhamos para a palavra. A Escritura é quem nos diz como Deus deve ser adorado. Os 10 mandamentos estão aí. Reparem a história de Esdras. Reparem a história que nós lemos da mulher samaritana. Jesus diz a ela algo muito sério. Depois que ele fala que ela é pecadora, que ela tem mais de um monte de maridos, 5 maridos, e o que ela tem lá não é verdadeiro, ela se olha, estou vendo que tu és profeta. Aí ela lança a pergunta, olha, vocês judeus adoram aqui, nós adoramos lá. E aí? Vocês repararam na resposta de Jesus para ela? Vocês adoram o que não conhecem. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Na verdade, resumindo, Jesus estava dizendo, vocês adoram errado. E era o que havia acontecido. Quando o reino de Israel se dividiu, o reino do norte criou uma nova forma de adoração. Olha, é Deus, é Jeová, Yahvé, que nós adoramos, mas ao invés de ser lá em Jerusalém, vem para cá, Monte Gerizim, vem para cá, vamos adorar aqui, vamos fazer os rituais aqui. Mas Jesus está dizendo, vocês adoram errado.
Calvino vai dizer que quando a gente adora sem verdade, sem conhecimento, é como se nós adorássemos um fantasma ou um ídolo. Ou, na verdade, você não está adorando Deus coisa nenhuma. O Deus verdadeiro, ele é adorado com um entendimento, com um conhecimento. E como é que a gente aprende isso? Pela palavra, pela Escritura. Aí você vai para olhar para textos como Atos dos Apóstolos. O que havia na igreja? Havia oração, repartir o pão, cuidado com os pobres, assistência, a ceia, havia comunhão, havia meditação e leitura da palavra, havia orações, havia cânticos, e nós temos estas recomendações para o nosso culto. O culto da igreja nos dias de hoje precisa ser direcionado pela palavra, porque é ela que Deus nos deu em nossas mãos. A Confissão de Westminster, só para registrar aqui a vocês, ela diz assim: o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo. Você que é membro da igreja, você concorda com isso aqui, tá? O modo aceitável de adorar a Deus, o verdadeiro Deus, é instituído por Ele mesmo. Foi Ele que estipulou. E é tão limitado pela sua vontade revelada que Ele não deve ser adorado segundo as imaginações, invenções dos homens, sugestões de Satanás, nem sobre qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Santas Escrituras. Está lá na palavra, a gente pode administrar e trazer para a nossa realidade, como nós temos feito. O culto a Deus é um culto pactual, em que Deus fez um pacto, uma aliança com o seu povo, e esse pacto, essa aliança passa pelo amor de Cristo. E o amor de Cristo, como foi cantado aqui por nós, transforma o nosso coração. Ele nos amou em primeiro lugar, como foi, a gente cantou há pouquinho aqui, ó. Eu só amo porque Deus me amou primeiro. Efésios, capítulo 5 vai registrar isso. 1 Pedro 2,9, como nós lemos, nós somos raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. E o povo de propriedade exclusiva de Deus deve desejar e seguir pelo aquilo que Deus quer. Novamente, olhando lá, João 4,23, texto que a gente leu, Jesus diz para aquela mulher: olha, vai chegar o momento, não é nem naquele monte, nem aqui, em que Deus vai encontrar buscar os verdadeiros adoradores, e as características é que esses homens, essas mulheres adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O que é isso? Adorar em verdade é adorar conforme Deus deseja, conforme Ele está entregando para nós, como Ele quer que Ele seja adorado, com entendimento. A gente não pode esquecer disso. Há algumas igrejas que acabam mergulhando por transes. Se você trabalha com música, por exemplo, você sabe. Toca aí umas 40 músicas, umas 3, não, 40 não, vai. Toca aí umas 10 músicas. Começa o culto com umas 10 músicas para preparar o ambiente. Meio que ver se o pessoal se liga no negócio. Não é assim que nós entendemos que deve ser feito um culto. Nós entendemos que esse povo que Deus ama, um povo que ama a Deus, se achega a Ele com amor, se achega a Ele desejando agradecê-lo, desejando engrandecê-lo, racionalmente. Então não tem emoção nenhuma? Tem. Mas ela não é solta, ela não é louca. Quase que ela anda de mão dada. As suas emoções têm que andar de mãos dadas com o seu entendimento. Se não tem entendimento, tem um problema aí. Cuidado. Mas a palavra diz também, Jesus diz para aquela mulher que ela deve, os adoradores verdadeiros adorarão ao Senhor em espírito também. E aqui, talvez seja um perigo bem sério para nós. O que seria adorar em espírito? Qual é a disposição do teu coração para estar diante de Deus? Quando a palavra é aberta, quando os cânticos, os hinos, eu sei, alguns hinos são difíceis de entender, e a gente precisa tomar cuidado com essas coisas. Mas a gente precisa se esforçar para entender. Alguns cânticos, às vezes, são simples demais, mas a gente tem que enxergar na simplicidade também as verdades da palavra, se os cânticos são corretos e não negam as verdades de Deus. O crente, ele precisa encontrar a beleza, o sentido, o amor, a dedicação
nas coisas pequenas e simples. Nosso culto deve ser evangélico, nosso culto deve ser litúrgico, tem que ter uma liturgia, uma direção. Nosso culto tem que ser histórico. Nós olhamos lá para a história e vemos, será que isso aí está certo? Aí, se você tem documentos, você sabia que tem documentos lá dos primeiros cristãos que registram como eram os cultos? Olha, muito parecido com o nosso de hoje. O culto cristão ele tem que ser um culto simples, não precisa ter muitas firulas, precisa, oração, Deus fala conosco através da palavra. Existe já repararam a estrutura do culto aí, das leituras? Leitura, oração, cântico. É como se Deus fala, o povo responde. Deus fala, o povo reage. É assim, tem uma estrutura, tem um entendimento. Deus chama, Deus conclama, se arrependam, lembrem do que eu fiz a vocês. Tenham o coração diante de mim. A palavra está aqui, diante de vocês. Por isso, existe um cuidado sério para conosco quando olhamos a palavra de Deus e tomamos ela como nosso guia de culto. Agora, qual é a tua disposição? Alguns estudiosos ou alguns irmãos vão dizer que um culto revela aquilo que a igreja crê. Como você cultua a Deus, esse é o Deus que está revelando, que você está revelando às outras pessoas, mas principalmente esse é o Deus que você mostra quem você adora. E se a gente olhar para a vida desses homens, parece que isso é verdade. Que Deus que eles adoram? Um Deus que eles não creem, que eles acham que não existe. Olha, traga isso aí, traga qualquer coisa. Faz de qualquer jeito. Deus não está nem aí, Deus não está nem vendo a gente. Às vezes você vem para a igreja, talvez com essa disposição, vamos lá, vai. A esposa está pegando no meu pé, eu não quero arrumar briga, né? Os homens às vezes optam por esse caminho. Não queria ir mesmo, daqui, ainda mais com as modinhas agora, né? Podia ligar o computador, fazer a adoração daqui, podia ficar aqui, fazer meu culto, que você não faz mesmo, né? Mas você põe essas desculpas para você E aí está aqui você que não tem nada a ver. Teu culto mostra quem é o teu Deus. Se Deus é de fato Deus para você mesmo. Por isso, a maneira como nós cultuamos está muito ligada à maneira como nós somos ensinados. E é por isso que Deus, a partir do capítulo 2, vai voltar a sua metralhadora para os sacerdotes. Olha só. Do verso 1 ao verso 3, Deus diz coisas seríssimas para com os sacerdotes. Essa advertência é para vocês, sacerdotes. Se vocês não derem ouvidos, não dispuserem a honrar meu nome, olha só quantas vezes Deus tem que falar isso. Honrem meu nome, honrem meu nome. Ele está ligando a honra ao seu nome com o ensino e com o culto. Às vezes a gente não liga essas coisas vamos desonrando o nome de Deus, quando o nosso coração não está disposto a adorá-lo, disposto a servi-lo aqui no culto, estarmos íntimos com Ele. Vocês não dispuserem a me honrar, diz o Senhor, lançarei maldição sobre vocês, amaldiçoarei as suas bênçãos, olha só. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração. Deus enxerga lá dentro. Você pode fazer um teatro, eu não conheço o seu coração. O pastor Ediano não conhece. Nem a tua esposa às vezes sabe quem é você, ou você conhece o coração da tua esposa. Você não sabe, mas Deus vê qual é o envolvimento teu, a dedicação e o interesse que há dentro de você. Mas aqui, por causa de vocês, versículo 3, por causa de vocês eu destruirei a sua descendência. Olha só a seriedade do negócio onde chegou. Deus fala, vocês me servem, vocês me desonram trazendo animais de qualquer jeito, inclusive animais com seus excrementos. Deus falou que vai pegar os excrementos e jogar, esfregar na cara desses sacerdotes. Esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais oferecidos em sacrifício em suas festas e lançarei vocês fora com os excrementos. Se vocês trazem a mim impureza, eu esfregarei a impureza e vocês se tornarão impuros e envergonhados diante das pessoas. Você acha que Deus trata o culto de maneira relaxada?
Será que Deus não valoriza, não está interessado com este momento aqui? Cuidado. Deus hoje é Deus, Deus é bom, Deus é do Novo Testamento, não é tão bravo assim. Cuidado. Se você lembrar, Ananias e Safira chegaram diante do Novo Testamento, tá? Atos capítulo 5. Ananias e Safira chegam com uma oferta, chegam dizendo que, tá aqui, tantos R$1.000. Isso, vendemos a nossa casa aqui, para vocês, vamos dividir aqui com os irmãos, vamos fazer o bem para as pessoas. Bum, morreram os dois na hora ali. Pedro fala, por que você está mentindo a Deus? Deus não pediu isso para você, por que você está mentindo? Novo Testamento. Se você lembrar, Paulo falando da ceia do Senhor, ele diz, avalie-se antes de tomar e participar do pão e do vinho. Porque muitos não têm valorizado este momento ou se avaliado, e por isso estão mortos. E ali não é morto espiritual não, é morto mesmo. O distanciamento era grande. O versículo 4 em diante mostra que Deus tinha feito uma aliança com a tribo de Levi. E eles eram responsáveis por ensinar, por administrar isso diante do povo, a lei, os ensinos. Veja só, fiz uma aliança com eles, verso 5, a minha aliança com ele, com Levi, foi uma aliança de vida, de paz, que na verdade lhe dei para que ele me temesse. E ele me temeu, tremeu diante do meu nome. A verdadeira lei estava em sua boca e nenhuma falsidade se achou diante dos seus lábios. Ele andou comigo em paz, em retidão, desviou muitos do pecado. Olha só, era assim. Na antiguidade foi assim que tudo foi arrumado diante de Deus com Levi, com aquela tribo. Agora os sacerdotes jogaram tudo aquilo para o alto. Olha para onde eles foram. O que se esperava no verso 7 era que os lábios do sacerdote, o que se espera dele é que tenha conhecimento nos seus lábios, a sua boca tenha instrução na lei e ele sendo um mensageiro do Senhor, seja um mensageiro do Senhor. Mas do verso 8 em diante, eles jogaram tudo para o alto, desprezaram isso, se desviaram do caminho pelo seu ensino, causaram a queda de muita gente. Vocês quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos, por isso eu fiz que fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque vocês não seguem os meus caminhos, mas são parciais quando ensinam a lei. E nós temos também algo a aprender aqui. Em primeiro lugar, a responsabilidade dos pastores. Nós temos aqui o nosso pastor Ediano, temos nossos irmãos presbíteros, posso estender isso aos diáconos, aqueles que ensinam, mas em primeiro lugar, nosso pastor, você tem orado por ele? Olha a seriedade disso aqui. Se há um culto ruim diante de Deus, se o povo tem caminhado diante de Deus distante, muito desse distanciamento passa porque esses sacerdotes preferiram ouvir ou a voz dos seus próprios corações, ou a voz do próprio povo. Como Arão fez quando Moisés foi a receber as tábuas dos 10 mandamentos. Arão, vai Arão, faz um Deus, faz o Deus para nós aí, faz um Deus. Tá bom, vamos fazer. É o maior perigo que pode acontecer, o maior desastre que pode acontecer para um pastor é que ele tenha o seu coração guiado pela voz das suas ovelhas. Tem que tomar cuidado. Quem deve guiar a vida de um pastor é a palavra. Repare como ele diz, olha, a minha aliança, a aliança que eu fiz com Levi foi uma aliança de vida e de paz, era intimidade, ele me temeu, tremeu, era assim. O sacerdote e o mensageiro, o pastor, ele precisa estar perto de Deus. Nós temos que orar pelo nosso pastor, para que o Senhor consolide cada dia mais a sua vida espiritual, para que ele o ame. Veja o que as igrejas têm sofrido com pastores que têm guiado seus corações. É só pegar um texto do Antigo Testamento e fazer a festa. Sexta-feira eu estava estudando com jovens, aí começa a contar um monte de história do Antigo Testamento. Aí você vê aquela cara de dúvida. Não sabe o que é o Antigo Testamento, não sabe nada. E aí, fica facinho de manipular vocês. Uns anos atrás, sabe as feiras gospel? Se for nessas feiras gospel que tem aí,
Gente, tem até a Arca da Aliança para você comprar. Imagina a gente chegar aqui e põe a Arca da Aliança aqui. Aí você pode questionar, o que é isso, Samir? Não precisa mais disso aí não. O pastor vai lá e convence você, porque você não está firme na palavra. Não, aqui ó, a arca, ninguém sabe onde foi parar a arca, mas eles fizeram lá e colocam a arca lá para vender, e muita gente está abraçando isso aí. Acabou, gente. Chofar, toca no chofar, não, fica bonito no louvor, talvez até ajudasse, hoje faltou o violão, né? Tolice, porque o povo anda sem entendimento, são guiados por pastores corruptos. Eu queria então direcionar algumas palavras aqui. Como então a gente poderia olhar para a vida de um pastor, de um ministro, que ele nos guiasse, nos servisse a Deus? Primeira coisa, esse pastor, nosso pastor, está aqui, mas pense aí nos seus presbíteros. Presbíteros são pastores também. O presbítero precisa cuidar de si mesmo. É isso que a palavra diz. Paulo diz, cuida de ti mesmo, Timóteo, e dos teus ouvintes. Mas primeiro, cuida de ti. O pastor precisa ter uma vida de intimidade, amor, apego à cruz. As dificuldades são muito grandes. As lutas são muito... As histórias, cada um... Imagine, aqui nós estamos numa igreja de 100, 150 pessoas... Cada um tem uma história diferente, cada um tem uma reação diferente, e o pastor está ali absorvendo, está ali, peraí, esse aqui pensa desse jeito, esse aqui é aquela coisa assim, esse precisa ouvir desse jeito, esse eu posso ser mais firme, não, aquele ali tem que ser mais tranquilo. É difícil administrar todas essas coisas, e o pastor não pode olhar primeiro para isso, o pastor precisa olhar primeiro para si, não como um individualismo, porque ele precisa de muito de Deus. Se eu não me engano, não sei se é Lutero, que diz, em determinado momento, olha, estou com um dia muito atribulado, meu dia aumentou, tenho muitas coisas a fazer, preciso orar mais. Ele orava, o camarada orava 1 hora, e os dias encheu de coisas, de atividades para fazer. Ao invés de cortar as orações, ele falou, preciso orar mais. Diante das dificuldades, dos problemas, pastor, o servo de Deus precisa se apegar à palavra, orar, carente de Deus, Senhor, me guia, porque é pelo teu braço, não pelo meu. Precisa de intimidade, de amor. Presbíteros, cuidado com aquilo que vocês têm nas mãos de vocês, a vida de vocês. Não percam os tempos de intimidade com o seu Senhor, nas suas leituras, nas suas lições particulares com seus filhos, com suas esposas, cuidem delas. Pastores são chamados a guardar a palavra de conhecimento, mas o que dificulta então, às vezes, os pastores se dedicarem a isso? E aqui eu coloquei dois caminhos, talvez uma acomodação. Alguns a gente pode encontrar pastores nos nossos dias acomodados. A igreja funciona, qualquer coisa eu chamo o diácono, chamo a SAF, faço a SAF funcionar, e eu não preciso me dedicar tanto. A acomodação não pode existir. Da mesma maneira, ele não pode ser um frenético, um louco, trabalhando sem rumo ou sem o sustento do Senhor. Ele também não pode ser um relaxado. Nem ser um ativista, nem ser um acomodado. São dois caminhos perigosos para os nossos dias. Que aí o camarada, ele quer mostrar serviço, então ele quer correr, bater o escanteio e correr para a área para cabecear. Não dá. Lembram de quando os diáconos foram instituídos? O que os apóstolos disseram? Atos capítulo 6. Eles disseram assim, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês, capítulo 6, vocês estão abrindo a Bíblia de vocês aí, capítulo 6, versos 2, eu já estou no 3. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito, da sabedoria, passaremos a eles essa tarefa. Qual tarefa? De cuidar dos necessitados, de cuidar das mesas. Por quê? Porque a palavra precisava de dedicação, e precisa. Não sei se foi o pastor Ediano mesmo que contou essa história, vocês já ouviram? Pastor no interior, lá, vocês não sabem o quanto é custoso preparar um sermão. Nossa, é muito trabalhoso.
E eu já ouvindo, estou novo nesta área, mas ouvindo alguns pastores mais experientes falam que é trabalhoso mesmo. Ufa, isso dá um alívio, não é só comigo. Mas demora. Está lá o pastor estudando, passa o irmão. Pastor, Deus te abençoe. Tá. Pastor estudando. Aí pastor, olha, tem uma hora que precisa às vezes dar aquela ruminada. Já li, já escrevi. O pastor resolveu cuidar do jardim dele. Tá lá, começa a trabalhar. Corta a planta, tal. Traz aqui. Chama o filho. Está limpando o carro. Pastor Ediano. Está lavando o carro. Aí passa o irmãozinho. Aê, pastor. Está trabalhando, né? O pastor só está trabalhando quando ele se movimenta. Quando ele está estudando, ele não está trabalhando. Para muitos irmãos é assim. E isso é um pecado. Aqui, esse lugar aqui, gente, às vezes a gente tem vergonha, às vezes a gente quer reformado. Dá uma característica aí da tua igreja. Na minha igreja o pessoal prega muito. Às vezes você fala isso com maior lamentação. Você queria às vezes falar, nossa, na minha igreja canta 40 músicas e cada uma mais nova que a outra. Nem saiu na rádio, a gente já está tocando. Esse é o que guia um coração tolo e de alguém que está no leitinho ainda. Isso não é maturidade. Isso não é igreja de verdade. Igreja de verdade tem que valorizar a palavra. Igreja de verdade tem que valorizar o ministro, para que ele se dedique ao ensino. Essa é a maior preciosidade que ele tem nas mãos. Por isso, ore pelos seus pastores, ore pelo seu pastor, ore pelos seus presbíteros, orem pelos seus diáconos. Reparou qual eram as características dos diáconos aqui? Homens cheios do Espírito e da palavra. Pastores devem instruir, um último ponto aqui, devem instruir o seu povo segundo o que Deus quer, não segundo o que o povo quer, não segundo o que o seu próprio coração deseja. O pastor precisa estar tão íntimo, tão próximo, tão dependente, que ele precisa olhar para os seus filhos, para nós, para suas ovelhas. Meu Deus, eu sou apenas um canal para edificar, solidificar a vida deste povo diante de ti. Me dá coragem. A gente participa às vezes de relatórios, final de ano. Vamos lá, reunião do presbitério, início de ano, reunião do presbitério. Mostra lá, projeta ali. Quantas pessoas na tua igreja, quanto cresceu? Cresceu 10%. Igreja, tem essas vaidades. Se o coração não tomar cuidado, tem isso. Isso pode pegar o coração de um pastor e deixar ele frouxo, deixar ele temeroso diante do número. O pastor não pode se guiar tão somente por isso. É importante que a igreja cresça, eu não nego isso, mas isso não pode ser o guia e aquilo que mete medo num pastor. O pastor tem que ter coragem, tem que amar o seu povo e falar a verdade a ele. É a verdade que vai libertar o seu povo, porque sujeitar o ensino, ou torcer o ensino para seu benefício próprio, ou para o benefício, para não incomodar muito o povo, está aqui. É isso que um pastor vai ouvir. O que você fez com as ovelhas que eu entreguei na sua mão? Por isso o ministério é algo tão sério, tão pesado, e precisa das orações de vocês. Eu queria terminar dizendo o seguinte. Nós começamos, o primeiro texto que nós lemos é aquele de Pedro, na carta de Pedro, 1 Pedro 2,9, dizendo: vocês são raça eleita, sacerdócio real. Uma das coisas mais belas que tem no cristianismo é que ele, graças à obra de Cristo, graças ao que ele fez, ele é o nosso representante. Ele fez de cada um de vocês sacerdotes. Então essa palavra, em primeiro momento, é para pastores, para líderes? É. Para a seriedade que há nas mãos deles? É. Mas também é para você, crente comum. Sabia que Deus deu na sua mão também a responsabilidade de ser alguém que maneja bem a palavra? Veja só o que Pedro diz lá. Ele nos fez povo de propriedade exclusiva de Deus, raça eleita, sacerdócio real, a fim
de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Isso é uma responsabilidade só para pastores e líderes? Não, é uma responsabilidade para vocês. E o sacerdócio universal tem esta beleza, que cada crente pode se achegar a hoje com ousadia diante do Deus verdadeiro, graças a Cristo. Cada crente tem a responsabilidade de manejar bem a palavra, de acessá-la e com piedade amá-la. Com piedade amá-la. Não tomar liberdade para impor ao texto aquilo que você quer, mas sujeitar o seu coração a ela. Isso é importante, que você tenha um coração dessa forma. Senão a soberba toma conta do seu coração, e aí você se encaminha para isso aqui. Distanciamento e um culto que Deus não quer. Por isso, o meu desejo a você é que você tenha um verdadeiro deleite. Novamente nas Confissões, Agostinho diz assim: eu amo, Senhor, te amo, não com consciência duvidosa, mas certa, eu te amo. Feriste o meu coração com a tua palavra, e eu te amei. Às vezes a gente precisa de fato ouvir palavras duras. Ou, na verdade, a marca do cristianismo é que Deus toca de uma maneira que desperta, que acorda. E é isso a igreja precisa ter, para voltar os seus olhos. Abriste os meus olhos e agora eu te vejo, e eu posso me deleitar em ti. Portanto, meus irmãos, o meu desejo nessa noite é que nós tenhamos os nossos ouvidos abertos, a nossa mente dedicada ao Senhor. Como podemos melhorar a nossa adoração a Deus? Como? Talvez não seja melhor você descansar antes de vir aos cultos. Talvez você precise de um descanso. Talvez você não... Olha, a gente tem a liturgia impressa. Tem algumas pessoas que acham isso engessar. Mas repara lá no livro do Apocalipse, quando o João está dizendo que os seres espirituais estão lá adorando a Deus, e eles dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E eles vão falando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Ué, mas isso é chato. Não é chato quando você encontra amor, como Dona Maria Simões, como Agostinho. Eu não vejo a hora. Como alguém que você ama, com alguém que você gosta de gastar tempo. Como é bom estar com você, como é bom dividir com você. Deus deseja a mesma coisa. E é através do nosso culto, é no nosso culto, é no nosso ensino que nós fortalecemos esta relação com o nosso Senhor. É a primeira coisa que Deus resolve restaurar. Não só aqui, mas quando Esdras retornou com o povo do cativeiro, repararam que eles... Olha só, você volta para uma cidade, ela está devastada, tem inimigos à volta. O que você faria primeiro? Você tem os muros para reconstruir e o templo. O que você faria primeiro? Você muito provavelmente reconstruiria os muros primeiro. O povo não faz isso. Reconstrói o culto primeiro. Precisa. E aí a gente estudou com jovens essa sexta-feira, olha, 6 horas diante de Deus, ouvindo a palavra. 3 horas é explicada, 3 horas nós estamos pedindo perdão pelo que nós fizemos. Isso é muito amor. Isso é muito deleite. Isso é o que Deus quer de nós. Alegria, deleite. Quando o nosso coração ama, ele se curva. Às vezes você, como marido, não sei se você já tentou fazer alguma coisa, sua esposa, você teve as melhores intenções, mas sua esposa não gostou. Aí você aprende que o jeito que ela gosta de ser cuidada é diferente do que você imagina. E aí você trata do jeito, não, mas eu sou assim, eu amo, é a maneira de eu amá-la, então é assim que vai ficar. Não. Como é que é, Adélia? Como você quer ser cuidada? É um coração que se sujeitou. Nosso coração, estando diante de Deus, é só isso que a gente fala. Como tu queres, Senhor?
Não é do meu jeito, é do teu jeito. Me ensina. E a palavra na boca do pastor, do ministro, a palavra próxima aí das tuas mãos, guia ao povo a verdadeira adoração. Que o Senhor tenha deleite na minha vida, no seu culto, no meu culto, quando nós levantamos as mãos, quando nós cantamos, quando nós lemos. Prazer. É assim que deve ser o culto a Deus. Se isso está difícil para você, ora. A gente vai orar já agora. Vamos orar por nós. Vamos orar por isso. Que o Senhor toque o nosso coração. Que encontremos nele de fato o nosso maior sentido, o nosso maior amor. E aí a gente, parece que foi tarde, eu queria ter te amado mais. Vamos orar. Senhor Deus, Senhor de toda grandeza, toda bondade, Senhor da nossa aliança, Senhor, que nos resgatou em Cristo Jesus. Ele é a maior prova de amor. É com Ele é a palavra viva do teu amor a cada um de nós. Eu te amei. Por isso inclina o nosso coração a Ti, Senhor. Nos dá um coração, como cantamos, igual ao do Teu Filho Jesus Cristo, que tinha a Tua vontade sempre em primeiro lugar. Não era a vontade dele, era a vontade do Pai. E esta é a beleza do cristianismo sendo formado em nós, em que nós deixamos de querer as nossas próprias vontades, ou melhor, elas vão se moldando e sendo cada vez mais parecidas com o do Teu Filho, que queremos exaltar o nosso Pai, queremos nos deleitar nele, queremos cultuar, queremos cantar, queremos ler das Suas maravilhas, queremos falar, queremos compreender mais, queremos crescer. Nos dá esta vontade, esse desejo, que vai se desenvolvendo assim como nós, quando desenvolvemos as nossas amizades, elas ficam tão gostosas. Quando conversamos com os nossos filhos e aquelas risadas gostosas acontecem, quando conversamos com o nosso cônjuge, quando saímos para passear e gastamos tempo com ele, com ela, tudo isso é tão bom, Senhor. Tudo isso está dentro do nosso coração e tudo isso também é o que o Senhor requer de nós. O Senhor deseja se relacionar com o Teu povo, o Senhor deseja dar crescimento ao Teu povo. Por isso, que a cada culto aqui, Senhor, com a palavra aberta, sei com a vida do nosso pastor Ediano, que haja dedicação e apego à Tua cruz na vida do Teu servo. Estende isso, esse Teu cuidado e esta vida piedosa aos nossos irmãos presbíteros, aos nossos irmãos diáconos. Ó Deus, que eles enxerguem a preciosidade que tem nas mãos deles, o privilégio. É tão belo, tão bom estar na Tua presença. Parece que todas as coisas de fato ganham sentido. E é assim mesmo. Se não fosse assim, isso não seria tão caro, tão precioso ao Senhor, ao ponto de ser a primeira coisa que precisa ser resolvida na vida de um crente. A maneira em que como nós cultuamos a Ti, a maneira como nós Te conhecemos. Por isso, Senhor, revela-te a nós, a cada domingo, a cada dia. Que Teu povo tenha fome e sede de Ti. Que Teu povo tenha os olhos abertos para Ti. Que Teu povo não veja a hora de estar na Tua presença. Eu sei, às vezes as dificuldades tentam embaçar esse nosso amor por Ti. Mas que esses momentos sejam ferramentas, sejam maneiras do Senhor solidificar ainda mais a nossa maturidade diante do Senhor. Guarda-nos, Senhor. Nós não queremos que o Senhor tenha os olhos tapados para os nossos cultos, para as nossas orações. Nós desejamos que o Senhor tenha prazer em nós. E nós, à medida em que vamos cantando, vamos orando, vamos lendo, também tenhamos prazer em Ti. É para isso que nós nascemos, para isso que nós fomos criados, para ter todo gozo, toda vida em Ti. E que ela seja encontrada, de fato, toda em Ti. Em nome de Jesus, nosso Mestre, aquele que abriu o caminho, nosso sumo sacerdote, aquele que nos fez
adentrar a esta nova aliança, a aliança no seu sangue, e que nos dá tão precioso privilégio. Ah, Deus, cuida do coração do teu povo e dos nossos dias, dias em que as facilidades nos tornam preguiçosos, nos tornam relaxados. Às vezes nós trocamos um culto e a comunhão dos santos para estar diante de uma televisão. Oh Deus, tem misericórdia de nós. Nós não valorizamos tua palavra. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos. Perdoa-nos, porque precisamos estar aqui. Precisamos agir de fato como membros deste teu corpo, em que cada um contribui para o crescimento um do outro. E nós somos fortalecidos pelo bom alimento que é exposto aqui, a tua palavra. Por isso, ser com a vida do teu servo, ser com a nossa vida, em nome de Jesus, para a glória do Senhor.